Sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio do PPG Cast, porque nesse podcast você, doutor, você, doutora, ganham projeção aí na sua voz. E com muita alegria eu quero apresentar a vocês a nossa convidada dessa 5ª edição, que é a doutora Fernanda Borg, ela que é reumato. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Mary, obrigada meninas pelo convite. Tô ansiosa para conversar aqui com vocês. Ah, e falando em meninas, aqui estamos numa mesa de mulheres. Olha só, Cris Herrera, Rafa Kalinka, que são aí as nossas sócias do PPG, estão hoje com a gente aqui nessa mesa maravilhosa para também partilhar conhecimento. Olá, meninas! Olha, não saiam daí, porque a doutora Fer Borg tem história boa para contar. Ai, ai, ai! E nós vamos perguntar também da vida pessoal, né? Não vamos falar só da parte profissional. Não, vai ser muito especial. Segura que vocês vão ver. Então vai, Cris, solta aí a primeira pergunta, porque eu já quero saber. Ó, gente, que aqui as duas são amigas de longa data. Então tem uma vantagem. Que a Cris sabe muita coisa. Exato. Compartilha, eu quero coisas interessantes aqui, hein? Eu vou dar 3 opções para quem está assistindo. A Fer Borg me conheceu num curso de empreendedorismo. A Fer Borg me conheceu jogando futebol. Ou a Fer Borg me conheceu na sociedade médica porque ela participava junto comigo da diretoria científica. Eu já sei a resposta, eu tenho que ficar quieta. Ixi, eu não sei. Eu sei, porque eu tô com 7 anos, cara, né? Então, acho que eu tenho que ir no mais improvável. Será? Né? Eu acho. Vou no improvável, no futebol. E aí, Fer, como é que você me conheceu? Pois é, jogando futebol. Vamos sempre pelo que é mais improvável de acontecer. Eu goleira do time e ela artilheira morta. Mentira! Ela bate um bolão. Tá, então hoje a gente tá começando invertido essa história. Começando a saber que você bate um bolão, cara. Sim, sempre joguei futebol. Inclusive, só fui médica porque a carreira de jogadora não deu certo. Foi interrompida. Perderam aí uma ótima oportunidade, tá Pois vendo? é. Mas a gente ganhou uma ótima médica. A medicina ganhou, espero. Sim. Fer, querida, seja muito bem-vinda. E conta pra gente quando que a medicina entrou na sua vida, em que momento que você se viu e se pensou dentro dessa carreira, né? Me conta um pouquinho aí, vamos compartilhar. Ainda puxando do futebol, então, realmente... Gente, é verdade essa história, tá? Entendeu? Não é marketing, elas jogam futebol. É isso aí. Desde criança, depois que eu deixei de querer ser jogadora de futebol, me veio vontade de ser médica. E eu fui crescendo e essa vontade foi se mantendo. E eu gostava de estudar e achava interessante. E aí foi que eu não sabia mais o que fazer se não fosse para ser médica, né? E aí prestei vestibular, fui para Curitiba, aí fiz faculdade lá na Federal do Paraná. Foram longos 11 anos em Curitiba, no frio, quase sem sol. Né? Cidade fria, gelada. Cidade fria, que é uma cidade muito boa. Muito gostosa. Se você tem tempo e dinheiro. Exato. São duas coisas que o estudante não tem muito. Né? Então, aí eu fiz faculdade lá na Federal, depois fiz residência de clínica médica e fiz reumatologia lá também. E no fim dos 11 anos, peguei minhas coisas, coloquei no carro e voltei para Maringá, que foi o que eu sempre quis fazer, voltar para trabalhar aqui em Maringá. Mas quando foi que a reumatologia entrou no seu coração? A reumatologia, no começo, eu decidi que eu queria clínica médica. Então, quando a gente se imaginava trabalhando, eu me imaginava num consultório, numa cadeira bonita, numa mesa, um ar-condicionado aqui em Maringá. Obrigada, né? E aqui também temos ar-condicionado quente, porque o paciente não tira o casaco pra gente examinar se a sala não estiver quente. Né? Então, eu fui julgada pelos instaladores de ar-condicionado que não ia precisar do quente, mas hoje eu uso. Então, eu gostava de consultório. E a reumatologia, ela traz a possibilidade de você avaliar vários órgãos ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que as doenças reumatológicas, elas pegam as articulações, principalmente, então causam dor articular, mas elas também podem acometer rins, pulmão, coração, cérebro, a pele, né? Então, é fazer um raciocínio clínico amplo, é avaliar o paciente como um todo, e isso me encanta. Ô Fer, você me pegou desprevenida. Eu não sabia que podia atingir, assim, tantos órgãos, tantas partes. Qual que é o maior mito aí da reumato? Porque, assim, eu fui pega de surpresa. Mas qual que é o maior mito? Olha, o maior mito é de que reumatismo é coisa de velho. Porque a gente tem reumatismo em crianças,
Nossa. Né? E no consultório eu atendo pacientes a partir dos 16, 18 anos, né? E a gente já tem, principalmente, as doenças autoimunes, costumam vir mais cedo. Então, a gente pensa em reumatismo, artrose, osteoporose, que aumenta a chance com a idade, o risco. Mas as doenças autoimunes, elas costumam pegar bastante aquela primeira idade adulta, dos 20 aos 40 anos. Então, esse acho que é o maior mito da reumatologia. Não é só velho que precisa de reumato. Não é só velho que precisa de reumato. Os maduros, vamos colocar assim, pra Sim. não se sentirem ofendidos, né? Não, com certeza. Os mais maduros, gente, não é só gente madura que precisa de reumato. Começou a ter um pouco de juízo, então passou a adolescência, Já pode. já pode ter o seu reumatologista. E a gente tende a ficar com... achar que a gente tem nível de tolerância à dor e vai procrastinando, né, Fer? Vai procrastinando. E a gente vê na sua área que quanto mais precoce procurar, melhor tem aí uma chance de ter qualidade de vida, enfim, diagnóstico. Quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, menor o risco de sequelas, né? Mas, principalmente, melhor a qualidade de vida, né? Então, a gente vê que os pacientes costumam associar a dor com algum fato do dia a dia. Ah, eu tenho dor porque eu fiz mudança, ou porque eu fiz a faxina, ou porque eu dormi mal. E a gente vai encontrando desculpas, né? Para essa dor. Se ela começa a ficar muito frequente, precisa ser avaliada, né? Para a gente não deixar passar alguma coisa tratável que a gente consiga melhorar. E melhorar rápido, né? No início, Melhorar né? rápido. Quem tem dor tem pressa, né? Então, a gente sabe que chega num pronto-socorro com dor, a gente quer ser atendido rápido. E quando a gente tem dor, fica resfriado, dá aquela dor no corpo, a gente quer que resolva logo, né? A dor, a gente comenta que é o quinto sinal vital, né? Então, ela não tira dias de vida. Então, ninguém morre de dor. Mas a pessoa vive muito mal com a dor, que não vale Sim. a pena. Né? Cai Então, muita isso- qualidade de vida, né? Com certeza, com certeza. E aí entra num ponto importante, que a sua área, ela fala muito sobre hábitos de vida, né, Fer? As doenças que você trata. Fala pra nós, quais são as principais doenças, né? Nomina para que quem tá assistindo possa compreender melhor. E nos fala um pouquinho sobre esses hábitos de vida que eu tenho certeza que você repete todos os dias. Mas antes dela responder, vamos arrumar a coluna? Porque a gente tá do lado do reumato, né? Vamos ficar retinho A aqui, postura. né? A postura. Isso. Então, a reumatologia, ela trata diversas doenças. Então, a gente trata artrose, osteoporose, bursite, tendinite, dor na coluna, também é muito comum. Dentre as doenças autoimunes, aí a gente trata artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, espondiloartrites, artrite psoriásica, que tem bastante relação com a pele, né? Esclerodermia, as vasculites e outras doenças que são mais raras daí. Então, se eu tiver uma dor, Fer, assim, que persiste, aquela dor que eu não sei de onde começa, onde termina, enfim, tenho que investigar. Sim. Então, o ideal é marcar uma consulta para você começar a avaliar. Isso, vale a pena avaliar. Então, o que a gente sabe? Se não bateu, não quebrou, se você não tem um trauma que originou aquela dor, a consulta com o reumatologista é válida, é importante. Tenho certeza que muita gente aí tá pensando Eu que ia falar deveria. Isso, deveria. Porque, olha, tem um monte de gente sofrendo com desculpas, igual você citou. Sim. Ah, é porque eu me esforcei. Ah, não, é porque eu trabalho muito sentado. Não sei, pode ser uma repetição. E às vezes não é. Não é, não é. Então, isso que tem que ficar atento. Se você não tem um trauma, né, para aquela dor aparecer, e essa dor, ela persiste, quer dizer, num dia você trabalhou, teve dor. No outro, você não trabalhou, a dor apareceu de novo. E ela vai ficando frequente. Isso é muito importante avaliar, porque nosso sistema neurológico, ele tem a capacidade de se adaptar. Então, a gente chama de neuroplasticidade. Certo. E hoje, a gente sabe que, quanto mais dor eu tenho, o meu cérebro vai aprendendo a ter dor. E aí ele vai Olha, gente. deixando mais fácil esse processo da dor. E aí tem a dor crônica e a dor nociplástica, né? Que é a alteração no processamento da dor. Então, quanto antes eu trato a dor, melhor vai ser mais pra frente, menos risco eu tenho de ter essa dor mais crônica. Gente, essa mulher é uma máquina. Meu Deus! Não é só goleira! Não, ela é, não, é não, é só atacante. atacante, Meu é só Deus, não é só um atacante. atacante no campo, é uma Mas- atacante na reumatologia. Eu acredito que a maior façanha da Fer não foi na medicina. Ah, me E eu vou conta. compartilhar com vocês e ela pode contar melhor. Bom, alguns anos atrás, a Fer teve um problema de saúde extremamente grave. Eu lembro disso também. E nós passamos momentos difíceis, né? Enquanto pessoas que amamos a vida dela.
E a Fer teve várias paradas, ficou, né, por muito tempo. Conta um 40 pouquinho minutos. dessa experiência. E mais do que isso, Fer, depois que você contar dos seus 40 minutos em parada. E eu brinco com ela, que daí quando ela voltou, eu falei pra ela assim, amiga, e como é que é do outro lado? Aí ela falou, eu não vi nada. Eu falei, mas mente, conta pros outros como é que é. Porque assim, eu não conheço ninguém que ficou 40 minutos em parada, que não seja ela. Então conta, amiga, como é que era do outro lado? Você viu uma luz, tinha alguma coisa, né? Viu Eu brinco- Jesus ali, de repente, pra, né, inspirar a gente. Brincadeiras à parte, verdade. nós oramos muito por você e poder hoje dar risada de tudo isso é uma graça de Deus. É verdade, eu lembro. Foi um período verdadeiro bem, milagre. bem desafiador. Foi. Eu brinco que, pra mim, talvez tenha sido mais fácil, porque eu passei mal, dormi e acordei. E lembro de acordar na UTI, ainda entubada, eu mexia a mão, mexia os pés e reconhecia a minha mãe e umas amigas médicas lá. E eu pensei, falei, bom, mexendo os pés e as mãos, já dá pra eu fazer alguma coisa. Né? Eu tô pensando e tô Tô no mexendo, lucro. falei, né? Então, e aí a recuperação, depois que me contaram tudo que aconteceu, aí realmente foi um choque, porque aí eu percebi que eu tinha vivido o que eu tinha estudado nos livros. E graças a Deus, tinha pessoas muito competentes cuidando de mim, que eu voltei sem sequela nenhuma. Graças e voltei a Deus. para poder atender meus pacientes e voltar da aula. Muda o olhar, não muda, Fer? o olhar, né? Do Então você paciente, tá... né? Da Sim. vida. Você ficou quanto tempo, Fer, na UTI? Eu fiquei 10 dias na UTI e mais uma semana internada no hospital. E como que foi? Foram quantas paradas? Foi 40 minutos, que eu parei 6 vezes nesses 40 minutos. Então, parava, voltava, e aí me deram uma última chance e eu aproveitei. Falei, né, não, Aqui glória a eu Deus por fico. isso. não vi nada, dormi tranquilamente, acordei, ainda brinquei. Falei, nossa, né, mãe, você tá com uma cara, né, meio pálida, tá tudo bem? Fazia 10 dias que ela tava com a filha internada. Na né, UTI. Na UTI. Inconsciente. E eu, na UTI, achando que tava ótima, perguntando se ela tava bem. Então... E aí muda, né? Muda realmente o nosso olhar sobre o cuidado, né? Nada como estar dentro de um hospital como paciente para você perceber como é importante o cuidado que tem lá e de seguir as orientações, né? Então, eu lembro da fisioterapia, de fazer e de levar a sério realmente o tratamento. Eu brinco que o hospital só é bom se você tá de jaleco, que você entra a hora que quer e sai a hora que quer. Se você tá lá sem jaleco, você fica à mercê do que eles querem fazer com você. Você Exatamente. perde a sua autonomia, né? Então, e aí você sai escutando melhor os pacientes, tentando entender melhor a dor, acolher melhor os pacientes. Ressignifica, acho que toda a vida, né? Os familiares, né? Que eu acho que você imagina o Sim. quanto que foi importante para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos. Eles foram acolhidos por esses médicos que Sim. estavam cuidando de você. Eu acho que isso também toca muito a gente, né? Nesse Com sentido. certeza. É sempre o familiar de alguém que está com a gente, que está internado. E principalmente na hora de conversar, né? Eu, às vezes, no consultório entra 2, 3 acompanhantes juntos, porque as pessoas querem entender o que está acontecendo. E eu vou explicar, quanto mais gente entender o que vai ser melhor para o paciente, melhor é para o tratamento, melhor é para o prognóstico, né? Essa sensibilidade de entender que é importante, né, Fê? Sim. Realmente, às vezes a gente entra tão no automático no dia a dia. Sim, a gente fala muito isso, né, Rafa? Principalmente quem já trabalhou em um hospital. Trabalhei muito tempo em hospital e pra mim virava uma chavinha. Quando eu precisava, por questões, a gente precisa de atendimento médico. Eu ficava numa ansiedade porque eu não tinha controle. Porque eu sempre tava no controle. Eu era gestora, eu que dominava ali o espaço. E quando eu tava do outro lado, eu não tinha controle de nada. Você tem que ficar esperando, você não Você sabe o tem que que vai ficar esperando. acontecer. Então, acho que, e ainda mais pra você, que a UTI eu falo que é um dos lugares mais complexos dentro de um hospital, né? Então, realmente, ali é onde você realmente vive ali e sente. Tenho certeza que fez muita diferença agora. Fez. E assim, uma coisa que a gente vê, eu tive essa bênção, essa graça, né? Então, às vezes alguém falava, mas como você, né, lidou tão bem? Eu falei, eu já tinha recebido o milagre, né? Então, eu nem passei Glória a pelo Deus por sofrimento. isso. Quando eu acordei, eu já tinha recebido o meu milagre. Então, só agradeço e rezo, agradecendo realmente toda essa experiência que, É graças uma a Deus, bênção. passou. E que bênção! Que bênção. E que tornou você uma médica muito mais acolhedora, muito mais humana, né?
trabalhando com dor, a gente precisa entender o perfil emocional do paciente. A gente sabe que a dor está muito relacionada. Quem nunca teve aquele dia estressante, no outro dia uma dor de cabeça, uma dor nas muitas costas. Vezes. Né? Mas aquela tensão que parece que foi atropelada. Sim, parece que foi Ótimo. atropelada. Então, a gente precisa entender melhor essa parte emocional para lidar com a dor. E a gente precisa de mais tempo para conversar, para criar esse vínculo, para o paciente se sentir confortável também de partilhar com a gente as angústias, as necessidades. Muito legal. Fer, e você esteve com a gente numa imersão no PPG. Eu me lembro do dia que eu convidei você para estar lá com a gente. E a gente sabe que a imersão PPG trouxe alguns ganhos para sua carreira, certeza. porque a gente teve a alegria de posteriormente compartilhar isso com você. Sim. Mas eu queria que assim, se você pudesse definir um pouquinho o que foi a imersão PPG, e quais os pontos que agregaram para você, que virada de chave que aconteceu ali, né? Queria que você compartilhasse. A imersão no PPG realmente foi uma transformação. Então, a gente sai da faculdade focado em atender paciente, e a gente tenta sempre levar aquele melhor atendimento com acolhimento. Mas o tempo acaba amassando a gente, acaba apertando, e nem sempre a gente consegue tirar, né, da consulta tudo que a gente gostaria, ou fazer aquele atendimento que a gente sabe que o paciente merece e precisaria. E aí, na imersão do PPG, veio o caminho, o que eu deveria seguir, como eu poderia fazer isso de um jeito a me organizar melhor, organizar o meu consultório para conseguir oferecer realmente um melhor atendimento para os pacientes. Isso que você falou muito especial, Fer. Você falou, é um caminho. É um Não caminho. é uma fórmula mágica. E nós três aqui batemos muito nessa tecla dentro do nosso método, né? Que é o método PPG. Não existe como uma forma de você encurtar. Você tem que viver todos os processos. Seja na gestão da sua clínica, seja no seu posicionamento de carreira, ou seja no seu posicionamento de marca. Tudo é uma parte atrás da outra, né? É uma sequência. Eu sempre falo que a vida da gente, a história da gente, ela leva tempo para acontecer. Ela vai sendo construída aos poucos, né? Sim. Então, foi muito interessante você ter falado isso sobre o caminho, né? O que a gente vê é assim, a consulta em si não mudou antes e depois do método PPG, até como era o esperado. Mas o jeito de apresentar. Então, você pega uma obra de arte, né, num rascunho, e depois você coloca numa moldura bonita, numa parede. Então, isso fica muito melhor, né? Fica melhor apresentável. E acho que isso é melhor para quem faz a obra de arte, mas para quem vê e aprecia a obra de arte também é melhor. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não estava no script. Você aprendeu a se valorizar mais também depois do método? Sim, sim. Eu aprendi que o que eu faço realmente ajuda a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas. E que vale a pena fazer, continuar fazendo, mas vale a pena fazer de um jeito que a gente acredita, não do jeito que vendem ou do jeito que está imposto. E uma coisa que eu acho fundamental é que quando você fala sobre o caminho, tem uma coisa aí que é primordial, respeitar o processo. Ótimo. Porque é tudo no seu tempo. Com certeza você não saiu fazendo tudo, né? A gente conhece um pouquinho mais, né? Eu pude estar com você, estou com você um pouquinho mais no consultório, só que a gente vê que assim, você já começou a fazer o que é possível no começo, depois você falou, Rafa, quero avançar. Então a gente começa a avançar de forma mais estratégica e você vai vivenciando os processos. Nossa, às isso é vezes, fantástico. né? Porque às vezes o pessoal quer fazer tudo de uma vez. Aí não dá certo. E o pior, delargar. Né? Não é nem delegar, é delargar tudo. Olha, eu vi lá no PPG que tem que fazer isso, aqui, não sei o quê. E manda todo mundo sair fazendo. Só que ele não entende os processos, não entende como é difícil e desafiador implementar. Não respeita o tempo. Exatamente, porque não é só falar pro time faz. Não é. Tem muita coisa envolvida, tem, né, os desafios do dia a dia. Por mais que às vezes tenha um roteiro maravilhoso de atendimento que você desenhou, vai surgir no dia uma dúvida e, meu Deus, como fazer? Vamos parar, pensar, refletir, entender o conceito, enfim. Alguns exemplos do que acontecem no dia a dia. E eu vejo que você tem muito isso forte, de você, a cada etapa, você aproveitar o processo. Eu tenho uma característica que se a gente tentar fazer tudo perfeito ou esperar quando eu puder fazer tudo eu faço, a gente demora muito para fazer as coisas. Falei sobre isso hoje nos meus stories. Né? Então, assim, a gente vai fazendo o que pode. Então hoje eu consigo fazer isso porque eu já estou melhorando. Então, 1%, 2% que eu faço, eu já estou mais perto do meu objetivo. E isso que eu falo com os pacientes. Né? De fazer exercício, de rotinas saudáveis, hoje eu consigo. Então, algumas coisas eu não consigo controlar,
Mas fazer meia hora de caminhada ou fazer a minha academia só depende de mim. Então, essa parte eu vou fazer hoje. Amanhã, conforme for surgindo mais oportunidades, a gente vai dando sequência. É o que eu consigo fazer agora. Agora. Né, É que é celebrar as possível. pequenas conquistas, né, Sim. Rafa? Exato. Então, você celebra. E como a gente está um pouquinho mais perto da feira, a gente acompanha realmente isso. Celebre os pequenos processos aí na sua jornada, viu, doutor? Viu, doutora? Não Sim. sai loqueando, querendo fazer tudo, não. Até porque você tem que ter organização de processos, de recursos. Senão você começa a fazer uma coisa, daqui 2 meses você vai ter que parar, porque você não vai ter o suporte necessário. Então, tudo começa com um método que abre a tua visão. Então, o método PPG ele vem para abrir a tua visão e falar, olha, aqui você já está acertando, mas você pode acessar um nível acima, isso aqui que já está bom. Isso aqui precisa começar do zero, porque não está sendo feito. Olha, isso aqui tá meio boa, vamos melhorar. E dentro ali das suas possibilidades, fazer o 1% todo dia. O 1% todo dia vai te ajudar a se aproximar da tua meta, né, doutora? Com certeza, com certeza. Tem uma frase que fala que mais importante do que a velocidade é a direção, né? Ótimo. Então, qual que é o melhor dia para você, médico, começar a gerir a sua carreira? É hoje. Agora, com que velocidade você vai gerir a sua carreira? Depende. O importante é que todos os dias tenha a constância do 1% que você falou. Então, a feira, ela tá indo muito bem. A gente tem visto todo o crescimento dela. Tá crescendo muito E essa ela mulher, ainda, gente. né? Quando eu tiver velhinha, vai cuidar de mim. Agora eu já descobri que não é só Eu velhinha. ia falar, não. Estou pode achando que começar. ele já precisa agendar uma Agora eu já consulta. descobri que não é só de velhinha, né? Então a gente vai. Mas o que a gente deseja para você, Fer, é uma carreira de extremo sucesso, porque você é uma pessoa muito bela por dentro. E eu sou suspeita, me emociono, porque convivo intimamente com você, te admiro, te respeito. Mas eu vejo, assim, uma carreira maravilhosa. E que delícia que o método PPG participou um tiquinho, assim, do seu processo. Eu queria agradecer vocês pelo método PPG, né? Porque eu acho que abre muitas ideias, abre a cabeça da gente, né? Pra gente conseguir pensar em coisas novas e melhorar, né? E pelo apoio de vocês e pela tarde deliciosa de hoje. Nós que agradecemos, né? Porque a gente sabe que a sua agenda é concorrida, então você tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Nós nos sentimos muito honrados. Eu que agradeço. E dessa forma, gente, nós finalizamos então o nosso 5º episódio do nosso PPG Cast com uma história de vida que é inspiradora, que a ajudou a aprimorar até mesmo os atendimentos dela dentro do consultório. E grava isso que a Fer falou. Ela tá vivendo o caminho. Então, viva o caminho, você também. Viva o caminho, aproveite. E nós estamos aqui com o nosso método, prontas, né, meninas? Para ajudar você também aí do outro lado a desbravar novos horizontes com processo, respeitando o teu tempo, 1% todo dia. E eu quero agradecer também ao nosso parceiro desse podcast, o Sicredi Dexis. Ele que está conosco, né? Essa instituição maravilhosa que está conosco desde a primeira edição. Então, nós somos muito gratos e agradecemos aqui, deixamos o nosso agradecimento no final de mais essa edição. A todos vocês, um forte abraço, Deus abençoe e até o 6º episódio. Tchau, tchau.